Apesar de tudo isso, existe o povo aqui e existem pessoas que votam. E ainda que a nossa democracia seja de fachada, ela existe. O esquema de ir lá na urna, eu falo democracia de fachada, porque a gente tem uma força tão grande na tentativa de fabricação de uma opinião pública que não corresponde ao que as pessoas com as quais a gente encontra na rua pensam, né? É tão grande que a gente fala, não, peraí, esses jornalistinhas falam de democracia e eles estão, na verdade, usando a sua plataforma na televisão para repetir, como papagaios, o que a oligarquia que eles representam quer que seja repetido, para que as pessoas acreditem que o povo pensa assim e por osmose passem a pensar assim. Mas, pelo amor de Deus, né? Não dá para enganar todo mundo o tempo todo, né? Não dá. Ainda mais gente que estuda mais que vocês, que pensa mais que vocês, que tem integridade intelectual. A gente não é tão trouxa assim quanto vocês gostariam. E o número de pessoas que não são tão trouxas assim não é tão pequeno quanto seria bom que elas fossem, né? Para que as oligarquias continuem fazendo esse jogo. E aí, acontece que já que todo mundo diz que a gente é uma democracia e que todos os atores políticos estão empenhados em proteger a democracia, vai ficar complicado admitir que isso que o pessoal chama de bolsonarismo, que é uma proposta para o Brasil que é diferente, que é pelo menos procura escutar uma base insatisfeita com os demais representantes, vai começar a ficar feio esse pessoal rejeitar Tarcísio de Freitas ou mesmo Flávio Bolsonaro, que são figuras extremamente diplomáticas, né? São figuras que não dá para se chamar de... Fica difícil colar pecha disso ou daquilo nesse tipo de pessoal, né? E fica difícil também você tentar mascarar o fato de que está vetada a alternância de poder no Brasil. Depois do documentário do Sérgio Tavares, eu acho que fica claro para todo mundo que o poder moderador do judiciário, no fundo, trabalha para que a alternância de poder seja controlada por aqueles que acham que podem decidir tudo. Mas a dinâmica da política é tal que alguns atores que têm capacidade de comoção popular ou comoção de partes da sociedade insatisfeitas com quem está no poder, acabam tendo possibilidade de se apresentar às eleições e, pela via eleitoral, mudar o planejado, né? Portanto, essa decisão do PL de colocar o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência no ano que vem é uma decisão que, ai meu Deus, ele tem telhado de vidro, que horror. Tá, mas a gente tem um presidente da República. Gente, é muito complicado falar do telhado de vidro até do Valdemar da Costa Neto, que foi mensaleiro mesmo, porque ele foi mensaleiro pelo Dirceu. O José Dirceu, que era o cara da Casa Civil do Lula, elaborou o esquema de corrupção do qual ele foi uma parte pequena. Então hoje a gente tem na presidência da República um ator, um agente político, que é o Lula, que teve envolvimento com inúmeros escândalos de corrupção, mas assim, não foi um, foram pelo menos 3. Sendo que o Petrolão foi o mais grave em termos de quantidade de dinheiro desviado. Ai, mas o dinheiro foi desviado para o partido, para o propósito político. Tá, mas foi desviado? Gerou presentes? O cara, de repente, ganhou apartamento, cobertura, triplex, chácara com isso? Então, meus amigos, vocês todos que apoiam o Lula, não tem como falar do telhado de vidro de nenhum possível adversário do Lula. Esqueçam, admitam que o que vocês não querem é alternância de poder. E essa é a razão pela qual eu acredito que o Flávio Bolsonaro vai começar a ser atacado, vai começar a virar alvo do judiciário. Porque a verdade é que a alternância de poder é o que está em jogo no Brasil. Certo? Eu acho que
vamos deixar para lá se você é a favor ou não, gosta ou não da família Bolsonaro, ou do Tarcísio, porque o Tarcísio é do sistema, muita gente fala. Mas não importa. Qualquer nome que empolgue uma base insatisfeita com os nomes que as oligarquias políticas impõem, significa uma alternância de poder real, tá? Significa uma alternância de poder real. O Bolsonaro mesmo foi uma alternância de poder real. E o primeiro ano de governo foi bom para essas pessoas que desejam realmente um outro caminho para o Brasil, que não esse imposto aí pelos figurões que a gente conhece, né? Então, a questão da alternância de poder, eu acredito que precisa estar no centro das reflexões de vocês ao longo da campanha que começa, tá? Sejam inteligentes, não fiquem acompanhando, comprando narrativa para lá ou para cá. O que está no centro do problema é o seguinte: a alternância de poder está proibida no Brasil. E isso é um problema, porque enquanto a alternância de poder estiver proibida no Brasil, a gente não vai chegar à pacificação. A única maneira de nós pacificarmos os ânimos é o seguinte: as pessoas que se consideram de direita merecem e têm o direito de votar num candidato que as represente. Como eu falei num vídeo meu anterior, as pessoas que são de direita no Brasil já entenderam que não estão preocupadas com o nome que vai ser indicado, se é o Flávio, se é o Tarcísio. Elas estão preocupadas com a seguinte questão: é alguém capaz de governar com uma inclinação diplomática que permita compor um governo de tal modo que ele sobreviva até o fim? Para que a gente tenha mais uma chance?